Eu sempre tive o apoio da minha mãe, sabe? Eu ia pra festa de família, adorava dançar o tchan, adorava dançar. E a minha mãe nunca me privou disso. Mesmo vendo que a família me olhava de um jeito assim, isso vai ser. Porque os olhares é uma coisa assim muito louca. A gente às vezes acha que não, mas a gente consegue entender os olhares. Mas você como criança percebia esses olhares? Em alguns momentos sim, em outros não. Aham. Em outros eu achava que as pessoas achavam isso normal. Aham. Quando eu era criança. Sim. Hoje eu vejo que não era. E a minha mãe sempre me apoiava. Me chamava no canto e falava, dança mesmo, filho. Entendeu? E aí foi passando. Então assim, eu sempre tive o apoio da minha mãe. Eu me tornei Priscila e a minha irmã se tornou Carlos Eduardo. Então essa é a minha família. Sim. Então você tem um irmão trans. Sim, tá. Que é o Carlos Eduardo. Eu me tornei Priscila e ele se tornou Carlos Eduardo. Essa é a minha família. E vocês foram criados pela sua mãe ou pelo seu pai também? Juntos. Junto, mas era sua mãe que apoiava mais. Mas eu nunca tive esse, como é que eu posso falar? Esse zelo pela palavra pai. Sabe, eu sempre acompanhei alguns fatos do meu pai com a minha mãe que me marcou muito. Meu pai traía muito a minha mãe, meu pai se achava muito melhor do que minha mãe. Homem sendo homem. Sim. E era muito doido isso que eu falava assim, gente, até quando a minha mãe vai aguentar isso? Sabe? E aí eu criei a minha mãe como a minha melhor amiga, como a minha parceira, como a minha cúmplice. Até hoje. A primeira prótese que eu botei no peito, o primeiro sutiã que me deu foi minha mãe, sabe? Eu tenho uma ligação muito surreal com a minha mãe. Por tudo que ela passou ali, eu acho que eu como criança absorvi aquilo. E hoje eu como mãe, eu sempre falo muito pro Kaique que a nossa família é o espelho do Lucas Antônio. Então o que ele vê, ele vai levar pra vida inteira aquela cena, sabe? Não é um vídeo que você vai colocar e daqui a 2 minutos, eu vi um filme. Não, vira uma tatuagem na mente de qualquer ser humano. Então a infância, quando é uma infância bem organizada, ele vai ser um bom adulto, um bom profissional, um bom filho, um bom amigo e um bom esposo. Sim. Então eu zelo muito por isso hoje. Sabe? E você, como uma mulher trans, já é difícil, sim, né? Sem ter o apoio da família. Pior ainda. Né? E tem muita gente que não tem esse apoio, né? E eu vejo que cada vez aumenta mais. E eu vejo que é uma situação assim muito louca. Minha mãe arrumou um padrasto, meu padrasto não gosta de mim e me colocou pra fora. Posso falar com você agora? Com certeza. Cara, eu acho que filho não pede pra nascer. Você que tem filho LGBTQIAP+, a gente não pediu pra ver o mundo. A gente não pediu pra você me gerar. A gente não pediu pra você me amar. Mas eu te peço pra você me respeitar. Porque eu te respeito. Você se separou de uma pessoa, se envolveu com outro que diz que é meu padrasto e eu respeito o seu amor e respeito a sua felicidade. Que dificuldade você como mãe tem pra entender que eu sou ela? Que eu me vejo como uma menina. Que eu quero ser respeitada como uma menina. Que dificuldade. Não pedimos pra nascer, mas merecemos ser respeitados. E aí, Pepita, como é que foi a adolescência? Que já é um terror pra todo mundo. Como é que foi pra você? Você já tava... Não, a escola foi surreal. A escola pra mim foi uma... Pra mim e pra milhões de pessoas LGBTQIA+, a escola é o pior lugar, sabe? É o lugar que dói, mas a gente precisa ir. É o lugar que a nossa mente cria uma dúvida. É o lugar que a gente se pergunta por que as pessoas não conseguem me enxergar como eu quero ser enxergada. É muita coisa. E aí eu vejo que tem muita... Em alguns momentos tem falta de informação. E em alguns momentos eu vejo que as pessoas não querem essa informação. Na minha adolescência também, amiguinha, começou a minha transição. Eu comecei... foi aí. Quantos anos? Eu acho que eu tinha de 15 para 16 anos. Tá, então muito tava nova. Bem na escola. Não era muito que já nova, saindo. não. Sim. E era assim, minha mãe me dava dinheiro para merenda e eu conhecia pessoas mais velhas que já faziam a transição, então elas falavam, toma esse remédio. Aí eu tomava. Toma isso. Eu tomava. Compra isso. Eu comprava. E aí o dinheiro da alimentação não ia para alimentação. Ia para comprar hormônio. E a dica que eu deixo pra você, menina que tá no seu processo de transição, vá com calma. E vá a um médico, né? Com acompanhamento. Apesar que é difícil, amiga, você tocou no assunto que a gente ia falar sobre isso. É muito difícil ter um profissional que tenha o entendimento de nos
saber nos tratar. E aí, toma-lhe hormônio, toma-lhe hormônio, toma-lhe hormônio. Aí as pessoas às vezes falavam alguma coisa comigo, eu chorava que nem uma louca. E às vezes falavam alguma coisa, eu queria agredir a pessoa. Então, o hormônio, na sua transição, ele mexe com você de um jeito surreal. Que você fala, eita, aonde eu tô? Sabe? Sim. E aí precisa de um psicólogo pra te acompanhar, pra você se encontrar. Aonde a gente vai encontrar? Se pra você trocar o seu nome social, você precisa pagar pra isso. E eu conheço meninas que não têm condições disso. E aí? E não consegue nem ter a própria identidade. Sabe? Né? Sim. É muito complicado, amiga. Muito complicado. Foi o que a gente, quando começou a conversar, eu falei pra você, eu queria trazer muita história de linda pra você. Mas não é tão fácil. Sim, não, imagino. E aí você começou a tomar esses hormônios aí que te indicavam? Aí chegou uma hora que eu precisava falar com a minha mãe. Porque o meu peito foi crescendo. Tá. E aí eu precisava falar com a minha mãe. Porque assim, eu não ficava sem camisa em casa. Sabe? Na hora de deitar eu sentia que doía um pouco, ficava dolorido. E aí eu precisava de alguém ao meu lado pra entender. E aí eu fui e conversei com a minha mãe. Falei, mãe, eu tô tomando uns remédios assim, 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 assado. Ela, meu Deus. E aí ela foi e me levou no médico. E aí eu comecei a fazer um acompanhamento. Então assim, no início eu fui por ver os outros fazendo. Sim. Eu achava que se deu certo com a Larissa, daria certo comigo também. Deu certo com a Amanda, daria certo comigo também. Hoje em dia eu vejo que não pode ser assim. Porque cada corpo é um corpo. Cada organismo reage de um jeito. Então fica bem complicado. E seu irmão fez a transição mais ou menos junto? Não. Não? Ele já fez já com uma certa idade depois de ver toda a minha transição. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Depois de ver toda a minha transição, ele fez a transição dele. Você foi uma inspiração, talvez? Sim, até hoje. É muito fã, admira, vai no show. É uma pessoa maravilhosa, Carlos Eduardo. Que demais. E aí sua mãe também, eu consegui passar por tudo isso, apoiando. Não, e passar por isso tudo, que eu acho que quando a gente tem um apoio da família, fica tudo mais fácil. Mas quando a gente não tem, fica tudo mais difícil. E conseguiu acompanhar isso tudo e passar por 3 câncer. Minha mãe passou um atrás do outro, assim. E eu não vi esse ser humano reclamar um dia da vida. Só agradecer, sabe? Eu me dou muito bem com a minha mãe, a gente tem uma ligação muito forte, a gente troca muita figurinha, a gente é cúmplice uma da outra, a gente é parceira uma da outra, sabe? Então, assim, eu acho que eu aprendo muito. Ela como mãe, pra mim ser a mãe que eu tô sendo hoje. Ai, que honra.